Olá, bom dia, Colégio Romano Senhor Bom Jesus, bom dia, turma 222. Estamos aí nessa manhã de quinta-feira, tempo nublado, 23 graus. Porto Alegre, dia 18 de junho, nosso último dia antes do nosso recesso, última aula antes do recesso. O que nós iremos ver nessa aula de hoje? Estou aqui com o Bernardo, Henrique, a Lívia, Lucas, Luiz, Rafaela e Sofia. Gostaria de ouvir aí de vocês para a gente deixar gravado um bom dia, por favor. O que nós iremos fazer hoje, né? O que nós iremos ver hoje? Então, basicamente, a gente vai trabalhar o período ainda do Iluminismo. A gente vai ver duas características importantes. A gente vai falar sobre a educação no Iluminismo, a gente vai falar sobre a religião no Iluminismo. E aí nós iremos encerrar a nossa atividade, né, deste capítulo, o capítulo número 15. E por isso, então, eu vou apresentar ainda nessa aula para vocês uma atividade que vocês vão ter que realizar e me entregar no dia 30 de junho. É a atividade que vocês vão entregar depois do recesso. Essa atividade, então, para que eu possa entender o quanto vocês estão compreendendo os conteúdos que estão sendo trabalhados, né, por todos nós nesse momento de recesso. Nesse momento de recesso, não, neste momento de isolamento social, certo? Então, a gente vai começar a falar sobre a questão da educação no iluminismo. Vou pedir licença para vocês, que eu acho que está um pouco escuro aqui, então eu vou ligar uma outra luz aqui em cima para iluminar um pouco a minha cara. Aí, acho que agora deu uma alumiada melhor. Tudo bem? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Beleza, então. Vamos nessa. A educação no iluminismo, né? Então, a educação, o como a gente estuda hoje, a forma como a educação foi pensada, foi justamente no iluminismo, né? Então, o jeito como a gente se organiza em sala de aula, inclusive, né? O papel do professor e o papel do aluno, né? Então, todas essas características, elas são originadas, elas são organizadas enquanto um preceito muito importante do iluminismo, que era a liberdade e a forma liberal como se educa, né? Ou seja, a educação para todos, né? E aí nós vamos entender algumas nuances importantes sobre a educação. Antes do iluminismo, como é que era a educação? Bom, antes do iluminismo, a educação era desenvolvida em colégios que a gente chama de colégios religiosos, né? Ou seja, então ela tinha toda uma ideologia cristã, né? Então eram colégios cristãos. Basicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana cria essa missão educadora, e não eram todos que tinham acesso à educação. Obviamente, você sabe que a educação, quem tinha acesso à educação eram pessoas da elite. E a visão iluminista é uma visão muito mais libertadora, muito mais, digamos assim, muito mais democrática, né? Vamos querer dizer que todos têm acesso, todos são livres, todos são donos de si, né? A questão da racionalidade, ou seja, todos têm capacidade de poder se educar. E aí não cabe mais à religiosidade coordenar a educação, e sim a uma entidade chamada Estado. É o Estado que vai ter que providenciar essa educação. E ela é algo obrigatório. Até hoje é obrigatório. Hoje, inclusive, no Brasil, existe uma lei, né, que se tu não vai à aula, o teu pai, a tua mãe, o teu responsável, enfim, ele pode ser preso por conta disso. Então, para vocês verem como é forte isso ainda hoje, a questão da educação é algo importantíssimo, né, é algo obrigatório nas nações, né, o desenvolvimento da educação.
E por que eu escolhi falar sobre esse tema em específico e a religião também? Porque são temas importantes para a gente entender o contexto que a gente vive hoje, né? Aliás, eu queria provocar vocês hoje, né, com esse debate. A gente está discutindo aqui em 3 aulas já o iluminismo e eu queria saber de vocês assim, vocês estão conseguindo enxergar algumas coisas do nosso cotidiano do iluminismo, assim, do nosso dia a dia, das nossas realidades, né? Eu não sei se vocês conseguem, desses conceitos que a gente está aprendendo sobre racionalidade, sobre desenvolvimento da ciência, eu não sei se vocês conseguem fazer uma análise do que a gente vive atualmente, né? Das demandas que a gente tem, dos problemas que estão acontecendo, né? Por exemplo, a gente está passando por uma pandemia, né? Na verdade, essa pandemia é um problema, né, de ordem médica, sanitária, né? Então, isso tem tudo a ver com ciência. Mesmo assim, muitas pessoas acreditam que isso tem a ver com Deus, né? Que não vão ficar doentes porque acreditam em Deus e que confiam nele, enfim, né? Então, quer dizer, coisas que são extremamente racionais, né? Que a ciência está se debruçando, e o que é ciência, a gente viu e tem visto durante essas aulas, né, a importância do desmembramento da ideia, da racionalidade, né, dos assuntos, da pesquisa, para se descobrir coisas. Né? Enfim, vamos lá. Então, o iluminismo vai fazer uma grande reforma na educação. Essa reforma na educação, né, ela visa, uma das principais preocupações iluministas é justamente na educação que seja laica. Muito bem. Então, eu vou pedir a vocês licença para a gente pesquisar aqui, né? Vamos compartilhar a nossa tela. Então, vamos lá, vamos usar aqui os nossos recursos, né? A gente vai entrar aqui e vamos tentar ver o que é... Aqui, onde é que está? Quero que isso aqui saia daqui. Aqui, Google. Vamos pesquisar aqui, né? Para todo mundo ter acesso a isso. Ó, laico. Qual é a origem da palavra laico? Aí, a primeira coisa que aparece no dicionário aqui, ó, é que ou aquele que não pertence ao clero, nem a uma ordem religiosa, é um leigo. Então, vejam, a primeira coisa que aparece no Google explica para nós o que é laico. Então, o Estado laico, ou uma educação laica, é uma educação sem nenhum tipo de conceito ideológico. Então, que não haja nenhum tipo de ideologia religiosa por trás, né, da educação. Mas a gente sabe muito bem que nós somos impregnados de ações de religiosas, por exemplo. Por mais que tu diga que tu não é católico, que tu não é religioso, volta e meia, né, a gente está apelando para Deus, né? Meu Deus, né? Ai, que Deus me ajude. Ai, meu Deus do céu. Então essas são questões do senso comum, certo? Então, vejam, uma coisa é ter esses rompantes que são quase que senso comum, de pedir para Deus proteger, que Deus consiga, né, que Deus dê força para que a gente consiga isso, que consiga aquilo. Então, essas coisas são do senso comum. Obviamente que pessoas que são super religiosas, mas outras fazem isso quase que no automático, né? É isso que eu quero trabalhar com vocês. A educação laica, ela usa o quê? O raciocínio. Ela usa o racional obrigatoriamente. Ela vai buscar a explicação racional. Por que ocorre aquele fenômeno, né? Então, os princípios foram adotados por parte de alguns monarcas lá na Europa, naquele século XVIII, né? Então, o Rousseau é um dos principais filósofos que defende esse modelo. Ele tem uma obra chamada Emílio, e nessa obra, então, ele fala sobre o ensino. Ele diz que o ensino tem que ser obrigatório, está ali, ó, na página 27, quem quer acompanhar, do livro de vocês. Obrigatório, o aluno deve ser orientado por um preceptor. O que é o preceptor? É o
professor. E aí eu queria... existem alguns estudos, né, da etimologia da palavra, né? Professor, quer dizer, aquele cara que é o que sabe, é o profeta, é aquele cara que vai e que tem a verdade. Essa ideia dentro do iluminismo era muito forte, né? E é ainda, né? Vamos lá. É o cara que tem a ideia, que tem a verdade. Porém, olhem só que loucura. O aluno vem do latim a, negação, luno, lumen, vem de luz, alumen é o cara sem luz. Então, o aluno é aquele que não sabe, aquele que precisa de luz. Então, quem é que vai dar luz para o aluno? O profeta. E a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? E não é mesmo, né? Porque o professor, assim como o aluno, né? Assim como o estudante, acabam aprendendo durante o processo de aprendizagem, né? Então, a gente está falando sobre iluminismo aqui, mas eu estou usando tecnologias, por exemplo, né, que a gente está usando aqui, que eu não domino muito bem e que provavelmente vocês dominem melhor do que eu. Então, essa capacidade que nós temos de trocar as experiências entre aquele que é o aprendiz daquele que é o problematizador, né, o professor. Né? Então, eu estou aqui problematizando questões para que vocês possam, a partir daí, discutir essas questões, né? Ampliar essas questões, tomarem conhecimento sobre essas questões, compreenderem essas questões de acordo com o ponto de vista de vocês. Então, vocês só irão entender aquilo que realmente vocês se interessarem por aprender. A gente sabe disso, né? Eu sei, por exemplo, que enquanto eu estou dando aula aqui, né, para vocês, estou falando com vocês, alguns de vocês já estão fazendo mil e outras coisas, né? Estão olhando o telefone celular, está no mudo, né? Estão falando com o pai ou com a mãe que está falando contigo, estão dividindo o quarto com o irmão, né? Estão escutando a TV está ligada no canto, né? Ou um rádio está ligado, estão escutando um som. Então, vocês acabam, é óbvio que vocês vão se interessar por alguns assuntos, né? E isso é parte do processo de desenvolvimento intelectual, educacional. Então, essa coisa da escola, né? Essa organização da escola, que é extremamente francesa, né? Extremamente iluminista. Os alunos todos sentados em fila, né? Na nossa sala de aula, como era antigamente, como era, né? Antes disso aqui tudo, né? Era todo mundo em fila, o professor lá na frente, geralmente tinha um tablado, o professor ficava ainda mais alto que os alunos para demonstrar o quê? Poder, né? Ele ficava em pé o tempo inteiro, dando aula, assim, falando. Quer dizer, essa característica plástica da sala de aula, isso é bem típico iluminista, né? Que é aquele que tem a palavra, aquele que tem o conhecimento e que passa esse conhecimento para o aluno. Então, algumas características iluministas nós temos ainda. Temos alguns professores que são bem iluministas, né, de fato. Eu procuro me corrigir, aprender com vocês também. Mas é difícil, viu? Eu vou dizer, é difícil esse processo, porque isso é estrutural, né? Isso faz parte da estrutura educacional. E, obviamente, que toda forma de educação ela é ideológica, né? Então, vocês sabem das diferenças, né? Depois de mim, provavelmente vocês tenham outra aula com outro professor que vai ser diferente da minha. Então, cada professor vai ter uma carga de ideologia que vai estar desenvolvendo com vocês. Então, o Rousseau ele vai falar sobre isso, né? A construção de opiniões sobre a religiosidade, por exemplo, né? A construção de opiniões sobre Deus, né? O que é Deus? Então, cabe a esse preceptor, esse professor. A educação tem que ser individualizada, inclusive. Olha só, o Rousseau queria que a educação não fosse para muitas pessoas, fosse individualizada, né? E mais, que ela fosse basicamente para homens. Esse que é o grande problema. Porque para Rousseau, e aí é a grande questão, a gente falava na aula passada, né, sobre a importância da mulher
no processo iluminista, a importância da mulher na humanidade, cara. A mulher, cara, a mulher na humanidade é fundamental, entendeu? A sua capacidade de compreensão, a sua sensibilidade no processo criativo, a sua criação. Quer dizer, desprezar por conta do gênero a mulher é ser o cara mais das cavernas possível. E no iluminismo, né, todo esse avanço racional, essa capacidade de desenvolver o homem enquanto o antropocentrismo, né? Enquanto ele é o centro do desenvolvimento da humanidade, das explicações, cara, a mulher sofria o mesmo machismo, né, que a gente combate hoje, né? E pior ainda, né, cara? É pior ainda, né? Então, ficava sempre atrás, né, de um homem e tal. Então, é importante a gente falar sobre a educação como uma ação que é libertadora para todas as pessoas. Se hoje a gente está dividindo a nossa sala de aula aqui virtual entre o Bernardo, o Lucas, estamos falando para a Sofia, né? Estamos falando para a Lívia, estamos falando para a Rafaela. Quer dizer, nós temos aqui mulheres que estão presentes conosco na nossa aula. Então, é importantíssimo que a gente perceba que esses processos, o processo de desenvolvimento iluminista, ele ainda é um processo, né, que é o princípio, é o iniciante. Então, a ideia de uma educação laica e uma educação plural, ou uma educação para todos, que liberte, que torne as pessoas racional, é uma ideia que, ao longo dos séculos, vai se ampliando. Né? Vai se ampliando. Então, com base nisso, a gente vai ver também que os filósofos iluministas, como Voltaire e Diderot, né, eles queriam o progresso social. E esse progresso social só seria atingido com conhecimentos técnicos e científicos. Né? Quer dizer, então, só seríamos progressistas, né? Ou seríamos pessoas mais modernas se nós tivéssemos um investimento em uma educação técnica e científica. Então, a gente tem que parar nesse momento para tentar entender um pouquinho o nosso país, né? Até que ponto, no nosso país, na nossa nação, até que ponto a gente tem investimentos em produção na educação técnica e científica? Né? Então, a gente tem que perguntar isso. Se a gente está falando de educação lá do século XVIII, do iluminista, laica, desenvolvia a pessoa, desenvolvia o ser humano, a gente pode falar, bom, professor, a gente tem um ganho, a gente tem faculdade pública. Legal, a gente tem faculdade pública. As pessoas podem estudar ciência, sem dúvida alguma. Então, nós temos aula de engenharia, nós temos aula de enfermagem, nós temos aula de tecnologia, nós temos aula de história, nós temos de geografia. Mas, eu pergunto a vocês, nós saímos da escola e já entramos na faculdade pública ou nós temos que passar por um funil para entrarmos na faculdade pública? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, a faculdade pública, que é pública, que pertence a todos, que todos têm acesso, será que todos têm acesso a essa ferramenta, a faculdade, por exemplo? Será que não ficam no meio do caminho no processo educacional? Será que as pessoas que já estão na faculdade, que já estão cursando as faculdades, ou as escolas, que sejam públicas, né, que estão cursando as escolas, será que essas pessoas cursam com a mesma qualidade, por exemplo, que vocês? Que têm acesso aos meios como esse, a internet, com aulas virtuais, que têm aulas com professores que têm qualificação, que vão à aula, que recebem o salário em dia. Então, vejam bem, Diderot e Voltaire, lá no Iluminismo, alertavam para que o sucesso, o progresso de uma cidade, de um estado, de uma nação, se mede pela capacidade que essa nação investe em desenvolvimento educacional, técnico e científico.
Se nós não temos isso, nós não temos esse desenvolvimento. Então, vejam como é importante a gente fazer esse debate hoje, né? A gente passa por um momento de crise mundial, né? Crise por conta de um vírus, né? Que ninguém sabe como controlar, mas se nós tivéssemos, e se nós tivéssemos mesmo, né, mais desenvolvimento técnico e científico, provavelmente nós estaríamos na frente na busca de uma cura para esse vírus. Ou não estaríamos tão preocupados, por exemplo, em produzir em larga escala, em série, os equipamentos de proteção individual das pessoas. Certo? Então, por exemplo, uma máscara EPI. Né? Nós não precisaríamos estar fazendo campanha para as pessoas fazerem máscara com um pedaço da cortina, porque as máscaras provavelmente poderiam ser distribuídas pelo Estado. Agora, não há produção de máscara, porque não era produzido aqui. Não tinha estudo para isso. Outra coisa, não precisaria estar fazendo campanha para lavar mãos se nós todos soubéssemos que, ao chegarmos, entrarmos em casa, temos que tirar os sapatos, lavar as mãos. Ou melhor, nem todo mundo tem água para lavar as mãos. Nem todo mundo tem luz. Nem todo mundo tem informação. Quer dizer, o quanto nós investimos em educação técnica e científica no nosso país. Né? Eu falo isso para vocês, não cobrando vocês. Pelo contrário, eu falo isso para vocês para a gente pensar sobre isso. Até porque não quero botar uma pressão, né, na nuca de vocês. Mas vocês vão viver mais do que eu. Certo? E vocês provavelmente vão aproveitar mais do que eu. Né? Então, aliás, alguns de vocês podem ser até dirigentes, né? Dirigentes políticos, econômicos, empresários, né? Que vão, obviamente, desenvolver a economia, a sociedade e, quem sabe, desenvolver ações técnicas e científicas. Né? E que essas ações técnicas e científicas não sejam de apenas um nicho social, que elas possam ser pulverizadas, né? Elas possam ser distribuídas para mais pessoas. Porque quanto mais pessoas sabendo, ou seja, menos ignorância nós temos, menos problemas nós teremos. Então, falando sobre educação, e aproveitei e falei sobre a educação iluminista, que era extremamente machista, que não deixava a participação, inibia a participação das mulheres nesse processo de desenvolvimento, nós falamos sobre isso e hoje continuamos a lutar, né, por mulheres, mais mulheres em cargos públicos, em cargos que são ocupados por homens, por exemplo, na Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores, no Senado. Né? Nós tivemos uma mulher apenas na história desse país como presidenta do Brasil e mesmo assim ela sofreu, né, um impeachment que é muito questionado e já foi inclusive reconhecido por quem o fez como golpe, né, que foi o vice-presidente dela, o ex-presidente Temer, que assumiu que foi um golpe. Quer dizer, até que ponto, né, nós tratamos a questão da igualdade, não a igualdade masculina e feminina, mas a igualdade em direitos. Igualdade em direitos, porque mulher é mulher. Mulher não quer ser igual ao homem. Mulher quer ser mulher. Né? Então, é isso. Agora vamos falar sobre religião. Religião e iluminismo. Aliás, tem um debate bem importante, porque a gente diz o seguinte, ó, quem é iluminista não é religioso. É mentira isso. Isso é uma grande invenção, é uma mentira braba, né? Porque o iluminista, ele acredita em Deus. Então, vejam bem, é óbvio que vão ter pessoas que são ateus. Tá? Ateus é uma coisa. E aí eu vou falar sobre ateu e vou falar sobre deísta. Tá? Então, o que é um deísta? E aí eu vou, de novo, aqui, aproveitar que a gente está aqui, todo mundo, vou compartilhar a nossa tela para mostrar aqui no nosso amigo Google o que significa essa palavra. Vamos lá, então. Vocês já devem estar desconfiados do que significa a palavra deísta, né?
Deísta. Deísta vem de Deus. Então, olha só. Que ou o que professa o deísmo. O cara que é deísta professa o deísmo. E o que significa? Está aqui. Relativo ao deísmo. Deísmo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, deísmo é uma doutrina filosófica, filosófica, né, de uma religião racional ou natural, não fundamentada na revelação histórica, como é comum nas religiões positivas, tais como o islamismo e o cristianismo, mas a manifestação natural de Deus, a razão humana. No entanto, alguns pensadores cristãos aceitavam o deísmo por considerarem que a religião natural e o cristianismo seriam a mesma coisa. Contudo, a maioria dos deístas considera a chamada religião revelada, que naturalmente faz oposição à religião natural, como mera ficção. Então, no final do século XVIII, quem eram os deístas? No final do século XVIII, os deístas, pessoas queridas, eram os iluministas, aqueles que acreditavam em Deus, porém não professavam nenhuma religiosidade. Não eram nem cristãos, nem muçulmanos, nem cristãos protestantes, nem cristãos católicos. Esse era o deísta. Voltaire era um deísta, né? Acreditava em Deus, mas não professava nenhuma religião. O Diderot, por exemplo, que foi o cara, né, que escreveu lá a enciclopédia, esse era ateu. E o que é o ateu? Ele chegou a ser mal visto, o ateu até, né, porque ele não acreditava justamente nem em Deus, ele acreditava apenas na racionalidade, né? Ele achava que isso era negativo, inclusive. Então, o deísmo constituiu, portanto, uma tentativa de explicar a existência de Deus de maneira racional e científica também. Então, queridos, essa coisa de dizermos que a ciência, quem é cientista não tem religião, não tem nada a ver com a religião, isso é uma inverdade. Pelo contrário, né? Tem muitos cientistas que acreditam em Deus e assim por diante, né? Tem muitos padres, né, que acreditam na ciência, que conferem à ciência uma importância muito grande. Não só padres, mas também pastores, religiosos em geral. Certo? Então, agora, queridos, que a gente viu religiosidade e educação, eu queria falar para você, está compreendido? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém gostaria de questionar, de contribuir com alguma coisa que a gente viu hoje sobre educação e religião no iluminismo? Alguma questão que gostaria que não conseguiu responder lá do capítulo número 15? Alguém gostaria de questionar alguma coisa, pessoal? Faltando, então, menos de 8 minutos para a gente terminar nossa aula, eu vou encaminhar para vocês aqui o seguinte, queridos. Eu vou falar sobre eu vou falar sobre as nossas atividades, né, no recesso, que eu gostaria muito que vocês entregassem lá no dia 30. Então, anotem aí, ó, no dia 30 de junho. Tem alguém aí, por acaso? Eu não ouvi ninguém falar nada. Tem alguém aí comigo? Eu tô. Ah, que bom, que Eu bom. também, senhor. Perfeito. Também tô. Beleza pura. Olha só, lá no dia 30, então, terça-feira, na volta do nosso recesso, eu vou querer que vocês me reenviem este documento que eu estou mandando para vocês, já mandei, inclusive, está na Iônica, que se chama Ponderações Semestrais. O que é ponderação? Ponderação é um tipo de avaliação. Vocês vão avaliar o que vocês compreenderam do nosso semestre, certo? Então, para isso, eu vou compartilhar de novo a nossa tela para que a gente possa entender o que eu pedi ali, tá? Vamos lá. Eu coloquei ali, ó. Deixa eu botar isso aqui lá para cima. Vou abrir a tela. Vamos nessa.
Botei assim, ó. As atividades têm como função perceber e a compreensão dos estudantes segundo o ensino dos conteúdos, segundo o ensino médio, né? Quanto aos conteúdos trabalhados nesse primeiro semestre, no qual fizemos atividades pela plataforma Iônica, usamos o YouTube e o Zoom, né, como meio de desenvolver esse processo de aprendizagem. Por esses canais foram encaminhados textos, PowerPoint, videoaulas, além de serem gravadas as aulas ao vivo, ou, como vocês adoram dizer, live. E depois disponibilizadas no melhor canal do YouTube. No melhor canal do YouTube, o canal do Prof. Jairo Brum. Então, Tá, Jairo, deu. viu só? Está aqui, ó, o meu endereço do canal. Quem quiser rever alguma coisa que viu, ver alguma coisa diferente, ou ainda assistir aquilo que perdeu, vai no canal. Então, sobre o capítulo 10, nós temos uma questão sobre o novo mundo, né? Eu não vou ler as questões, que eu vou me demorar muito, e a gente está terminando a nossa transmissão. Então, vocês vão trabalhar aqui nessa questão, capítulo 10, 3 questõezinhas, né? Que vão falar sobre a questão dos índios, como foi o impacto da chegada dos portugueses e dos espanhóis na América, a colonização espanhola, ó, questão 2, sobre o capítulo 11. Vocês vão dizer qual foi o legado, né, que ficou de incas, maias e astecas, ainda hoje é presente nessas civilizações, nessas sociedades. No capítulo 12, questão 3, o Brasil na conquista, a colonização. Então vocês vão trabalhar como se estabeleceram as relações entre a colônia Brasil e a metrópole Portugal, né? Como foi isso? Por que a mão de obra, ou seja, o trabalhador, tinha que ser escravo? E por que o escravo, que era o índio, depois passou a ser o africano? Né? Por que o escravo africano foi trazido para cá? Quais eram os interesses, né? Enfim, desse processo todo? Deixa eu ver quem é que está chegando. O Gustavo está chegando agora na aula. Olha que maravilha. Eu estou roubado mesmo. Deixa eu tirar aqui. Depois, o capítulo 13, né? As revoluções inglesas do século XVII. A gente viu, são 2 grandes revoluções que ocorreram, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. O que isso significou para aquele país, né? Para a Inglaterra, em termos de desenvolvimento, da chegada da burguesia ao poder. Depois nós temos sobre o capítulo 14, Brasil e expansão territorial. A gente viu sobre mineração, né? Ou seja, o que a mineração, o que isso proporcionou ao Brasil, né? De que maneira modificou o Brasil enquanto país que era colônia, que tinha suas bases econômicas basicamente no Nordeste, né? Com a produção de açúcar, e aí depois perdeu essa produção de açúcar com a concorrência, porque o Estado holandês levou embora toda a produção de açúcar. A capital sai da Bahia, né? Sai de Salvador, a capital da colônia, e passa para o Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro fica sendo capital até bem pouco tempo, né? Até a década de 50, 60, melhor dizendo, né? Quando Brasília é construída. Então, por que a capital foi para o Rio de Janeiro? Que consequências isso trouxe para a sociedade brasileira, para o Sudeste brasileiro, para o desenvolvimento, principalmente da interiorização do Brasil? Então, vocês têm essas questões, respondam essas questões aí, por favor, né? E justifiquem as suas respostas. E olha que barbada, eu sou um professor camarada, porque eu botei 6 questõezinhas só para vocês fazerem. Ou seja, velho, tu pode fazer isso hoje à tarde, amanhã à tarde, e aí, velho, aqui, ó, só alegrias, só no videogame, velho, só no Play, tá ligado? Só no Netflix, só no YouTube, só o seguinte, ó, só de perna pro ar. Capítulo 15, o Iluminismo. Qual a importância do Iluminismo para que possamos compreender a nossa sociedade? Respondem um texto de 10 linhas, no mínimo. Quer dizer, se tu quiser fazer 60 linhas, velho, pode escrever que eu vou ler. Eu não tenho nada para fazer, eu só vou ler, velho. Então é o seguinte, ó, escreve o que tu entendeu
sobre essas aulas de iluminismo e tenta conectar com a nossa realidade. Repetindo, hoje, apesar da ameaça de chuva, um dia maravilhoso, um dia quente. Aproveitem, então. Maravilhoso ainda porque o Queiroz foi preso. Coisa boa. Menos um bandido na rua. Um beijo para todos. Se divirtam no recesso, certo? Se cuidem ao sair de casa. Se sair de casa, não esquece de levar máscara. Lavem as mãos, mas lavem o corpo também, porque é importante e é bom. Beleza? Beleza, pessoal? Um beijo para todos e para todas. Espero que eu tenha ajudado vocês aqui com o iluminismo. Na aula que vem, a gente volta com mais questões e questões sobre a América Latina. Um beijo para vocês. As independências da América Latina. Já podem ler esse capítulo, quem quiser. Falou? Até mais. Valeu. Valeu, senhor. Tchau. É, senhor.